Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como vos falei, hoje a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, o martírio desses dois homens, considerado as duas colunas da Igreja. A importância desses dois santos para a Igreja, para a evangelização, para a propagação da boa nova do Evangelho. Cada um com características próprias, dons próprios, porém abraçaram a mesma fé, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pregaram o mesmo Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens com pontos de vista diferentes um do outro. Até mesmo a missão de cada um foi diferente. São Pedro teve a missão de propagar o Evangelho entre os judeus, entre o povo escolhido. Já Paulo teve a missão de propagar o Evangelho, de levar nosso Senhor Jesus Cristo a todo o povo pagão. Ambos pensavam diferente, mas tinha uma coisa que o unia, que era exatamente o amor a Cristo e a força do testemunho. E ambos tinham por finalidade fazer Jesus conhecido e amado. Tanto é que uma coisa que coincidiu, usar essa expressão, ambos foram mártires, foram martirizados em Roma. E até interessante poder perceber que não foi em outro lugar, foi em Roma. E daqui a pouco eu entrarei um pouco mais em detalhe com isso e buscarei uma boa resposta a partir do que nosso querido e amado Papa Bento XVI, nosso Papa emérito, assim nos ensina. Mas interessante poder perceber que quando celebramos na liturgia a vida de um santo, a vida de um mártir, nós podemos entender que o sangue dos mártires não invocam vingança, e sim a reconciliação. O sangue derramado do mártir não invoca vingança, e sim reconciliação. E mostra para nós que o que vence é a força do amor. É o amor que sempre vence a guerra, é o amor que sempre vence a perseguição, é o amor que vence
qualquer obstáculo. E os mártires assim nos ensinam desta maneira, que se preciso for, por causa da boa nova do Evangelho, se preciso for dar a vida, eles estavam dispostos, e assim estiveram. Por causa da boa nova, por causa de Jesus, foram capazes de dar a vida. E hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, normalmente, e é o ordinário, se celebra a vida do santo no dia do seu martírio, o dia que ele morreu, o dia que ele entra no céu. No dia que o santo entra no céu, a igreja celebra, faz memória dele. Só que com Pedro e Paulo foi diferente. Uniu as duas festas para celebrar junto. E depois eu fui buscar assim na história, contexto da liturgia, desde os primeiros séculos se fez assim. A festa, o nascimento de ambos para a eternidade, foi celebrado sempre no mesmo dia. Por quê? Eles morreram pelo único Cristo e testemunharam a única fé. Tem até uma iconografia, uma figura, um quadro, que está Pedro e Paulo abraçados, indo em direção ao martírio, para dizer desses dois homens que abraçaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a única fé e o único Cristo. E por isso foram capazes de dar a vida. E a sua vida frutificou tanto que o Evangelho chegou a mim e chegou a você. Graças à fé desses homens, graças ao testemunho desses homens, de Pedro e Paulo, hoje nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo. E eu volto que simplesmente eu toquei há minutos antes, a respeito do que levou Pedro a ir para Roma e consequentemente ser crucificado. Eu vou responder com as palavras de Bento XVI, nosso Papa Emérito. O caminho de São Pedro para Roma, como representante dos povos do mundo, insere-se sobretudo sob a palavra una. A sua tarefa consiste em criar a unidade da católica, da igreja formada por judeus e pagãos, da igreja de todos os povos. Olha só, por isso que eu disse que não foi em vão, não foi por acaso que Pedro e consequentemente também Paulo, ambos morreram em Roma, foram martirizados em Roma. Mas agora, no primeiro momento, somente a figura de Pedro para você compreender, depois falarei também para você da figura, da personagem de Paulo. Pedro significa para a igreja, Pedro significa para nós esse sinal de unidade. Esse sinal de unidade. Essa igreja católica, no sentido de universal, mas que é una. Porque a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela é única. Não tem a fé no segundo Deus. Pedro e Paulo mostram para nós essa fé única em nosso Senhor Jesus Cristo. E o Bento XVI continua: qual seria o seu ministério? Ministério para a unidade da única igreja de Deus, formada por judeus e pagãos. Vou até repetir. Qual o seu ministério? Ministério para a unidade da única igreja de Deus, formada por judeus e pagãos. Existe uma frase semeada por Satanás no meio no meio da igreja, que é dizendo que todas as igrejas são iguais. Todas as religiões são iguais. E às vezes sai da nossa boca com facilidade. Mas quando eu falo que todas as igrejas são iguais, na verdade eu estou pegando para mim
a maior mentira que o diabo já semeou no nosso meio. Porque não é verdade que todas as igrejas são iguais. Como pode ser que todas as igrejas? Só existe uma igreja, a de nosso Senhor Jesus Cristo, fundada sob o testemunho, sob o sangue dos mártires. Esta é a única igreja. Pode existir as igrejas aí com I minúsculo, as igrejinhas, mas a igreja mesmo só existe uma, a fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, tendo Pedro como primeiro Papa e todos os outros apóstolos em comunhão com ele. Portanto, dizer que todas as igrejas são iguais é pegar para si uma mentira de Satanás, porque não é verdade. Eu vou repetir o que o nosso querido e amado Papa Emérito nos ensina, que o fato de Pedro ir para Roma, Roma como a cidade principal do Império Romano, esse lugar aonde dali poderia o evangelho se espalhar por todo o mundo. O ministério de Pedro é o ministério da unidade, da única igreja de Deus, formada por judeus e pagãos. Estou até frisando isso para você, para que isso fique bem claro ao teu coração. Não existe várias igrejas, existe a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro foi e é para a igreja esse sinal de unidade. E para nós hoje, esse sinal de unidade chama-se Papa Francisco. Portanto, se você se diz um bom católico, que vai à missa, se confessa, comunga, reza o texto, faz tudo, mas diz, olha, eu faço tudo isso, mas eu não gosto muito do Papa. Meu irmão, minha irmã, desculpe, você já deixou de ser católico. Se você não segue os ensinamentos do Papa Francisco, que é o sinal de unidade para nós, para a nossa igreja, você já virou qualquer outra coisa, inclusive protestante. Mas católico você deixou de ser. Porque na pessoa do Papa Francisco está esse sinal da unidade, dessa igreja que é una, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não está com o Papa está fora da comunhão. Se está fora da comunhão, está fora da igreja. E o pior de tudo, que quem está fora da igreja está correndo risco de perder a salvação. Se você já não concorda mais com nada que o Papa Francisco fala, não concorda mais com a igreja, esse documento aí não é bem assim não, tem que ser reinterpretado. Se você está nesse nível, que os documentos da igreja já não servem mais, que o Papa já não serve mais, funde a sua igreja. Porque se for para permanecer na igreja católica, siga os ensinamentos dos apóstolos. Porque a nossa fé é fundada, enraizada no testemunho desses homens. Homens que deram a vida por causa do evangelho. E nós não podemos trair isto. Pregar um outro evangelho, nós não podemos. Nós precisamos pregar o evangelho que o Senhor assim anunciou. E como é que nós sabemos o autêntico evangelho? Se este foi pregado e vivido pelos apóstolos. Qualquer coisa que fuja disso, saia. E eu repito o que eu falei há poucos instantes. Quem já não está mais com o Papa, está fora da comunhão. Se está fora da comunhão, está fora da igreja. E quem está fora da igreja está correndo sério risco de perder a salvação. Não é qualquer coisinha. Não é, acho que não é tão grave assim. É tão grave. Se você não está na comunhão da igreja, você está correndo o risco de perder a sua salvação. E o nosso Papa Emérito ainda continua no seu discurso falando sobre a solenidade de hoje. Roma deve tornar visível a fé ao mundo inteiro. Deve ser o lugar do encontro da única fé. A igreja, portanto, não é uma sociedade de livres pensadores, mas é a sociedade, ou melhor, a comunidade daqueles que unem a Pedro
em proclamar a fé em Jesus Cristo. Olha só, não é uma sociedade de livres pensadores, cada um pensa de um jeito. Ok, pense do seu jeito. Mas no que toca a doutrina, existe alguém que já pensou por nós, chamados apóstolos. Nós temos uma doutrina a seguir, doutrina baseada na fé dos apóstolos. E não do meu jeito, não é do meu jeito. Evangelho do meu jeito vai me levar para o inferno. Evangelho seguido do seu jeito vai te levar para o inferno. Se você quer de fato contemplar a face de nosso Senhor Jesus Cristo, siga o Evangelho de Jesus, siga a fé da igreja, a fé que teve como testemunho Pedro, Paulo e tantos outros que deram a sua vida, que derramaram o seu sangue, para que esta fé pudesse existir. Eu vou até brincar com a palavra para você entender o que eu estou dizendo. A fé é sempre no singular, não existe fés. Não existe fés. Só existe uma fé, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé da igreja. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Olha só, muitas pessoas estão falando de tudo sobre mim, mas quem eu sou para vocês? E Pedro responde, movido pelo Espírito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a fé da igreja, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade. Não existe um segundo Salvador, só existe nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta de São Paulo hoje, na segunda leitura, São Paulo vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha só, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Meu Deus do céu, nós precisamos guardar essa fé, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé que foi regada pelo sangue dos mártires. Portanto, se tem alguém pregando outra coisa, nós não podemos ouvir, porque a verdadeira pregação é uma fé que foi regada com o sangue dos mártires, com o sangue dos apóstolos. Qualquer coisa que seja pregada fora disso, descarte, porque não vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Ambrósio vai dizer uma palavra muito significativa. Ele diz, onde está Pedro, ali está a igreja. Onde está Pedro, ali está a igreja. Perceba, se eu não estou com o Papa, eu estou fora, é por isso que eu afirmei para você. Se eu não estou com o Papa, eu estou fora. Tem muito católico protestante dentro da igreja. É até quase contraditório, mas é isso. O que significa o católico protestante? É aquele que já não acredita nos dogmas, já não acredita no Papa, critica todos os bispos, critica todos os padres. Eu repito, se você já não acredita nos dogmas, não acredita no Papa, não acredita nos bispos, no nosso contexto aqui de Brasil, não acredita na CNBB, funde uma igreja. Mas nessa não dá de permanecer. Para você permanecer nesta igreja, católica, apostólica, romana, necessariamente você precisa abraçar a fé que os apóstolos abraçaram. Caso contrário, meu filho, minha filha, você já saiu dela faz tempo. E cuidado, que você está correndo o risco de perder a sua salvação. E São Pedro nos ensina algo maravilhoso. Ele foi crucificado no ano 64, no dia 13 de outubro do ano 64, na perseguição ali de Nero. Nós podemos perguntar, no contexto ali, Nero perseguindo os cristãos, todos aqueles que diziam que era e estavam proclamando o nome de Jesus, eram mortos. E às vezes nós podemos perguntar, Nero matou Pedro, mas não foi Nero que matou Pedro. Não foi Nero que levou à morte de Pedro. O que levou à morte de Pedro foi o amor a nosso Senhor Jesus Cristo.
O amor a nosso Senhor Jesus Cristo levou ele para Roma e lá ser crucificado, como Cristo foi, com a diferença que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Deu a sua vida. Somente o amor é capaz de nos impulsionar até a morte por causa de Jesus. Perceba que a coisa é muito séria. Tantos mártires deram a vida para testemunhar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoa que não aparece um Zé Mané e quer mudar tudo. Meu Deus do céu, não dá. A fé católica é regada com o sangue dos mártires. Não é qualquer coisa. Não estou falando de sangue de galinha não, sangue de porco. Eu estou falando sangue dos mártires. É por isso que eu preciso guardar, zelar por essa fé. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, a minha missão como católico. Hoje como padre, é guardar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Edmilson, Padre Roger, Padre Charles, Diácono Márcio Leandro, nós que estamos à frente do povo de Deus, não porque nós queremos, mas por escolha primeira de Deus e consequentemente escolha da igreja, nós precisamos ter isso mais do que nunca, porque a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a todo momento, aparece um Zé Mané querendo dizer o contrário. Mas nós, como bons padres, bons católicos, que entendeu que a fé católica é regada com o sangue dos mártires, nós precisamos defender. Amém. E se possível for, até mesmo dando a nossa vida. Amém. Para que o verdadeiro evangelho seja pregado a todo canto do mundo. Porque somente o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo leva a salvação e a conversão do mundo. Todos os demais pode levar à perdição, menos à salvação. E é interessante poder perceber que Pedro, mas todos os outros apóstolos, mas sendo agora preciso com a figura de Pedro, quando ele foi perseguido, os cristãos por um todo, quando foram perseguidos, não abandonaram a fé. Na verdade, a perseguição foi um grande bem. Por quê? Porque perseguiam um cristão aqui, eles iam para outro canto e começavam a pregar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha um grupo aqui perseguido, eles foram se espalhando. E com isso o evangelho chegou a mim e a você. Quem tem um amor ardente por nosso Senhor Jesus Cristo, nada o faz parar. Nada o faz parar. Por quê? Porque o amor sempre nos impulsiona a ir para a frente. O amor sempre nos faz querer sair do nosso comodismo. Tanto é que no contexto ali dos primeiros séculos, a questão do martírio foi tão forte, que quanto mais se matava cristão, mais nascia cristão. Tanto é que daí que vai ter a frase de Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Os imperadores disseram, vamos parar de matar cristão, porque eu mato um, nasce 10. Mato 10, nasce 100, vamos parar. Porque eles entenderam que esta fé em nosso Senhor Jesus Cristo precisava ser adquirida, porque somente o Senhor era capaz de salvar. E eu entro agora no segundo santo que nós estamos celebrando, São Paulo. E eu sou apaixonado por São Paulo. Tanto é que o meu lema diaconal e sacerdotal é paulino. Ai de mim se não pregar o evangelho. Os últimos 3 anos, de modo geral, São Paulo tem me ajudado a entender que eu preciso dar a minha vida para que outras pessoas possam viver. São Paulo tem me ensinado que eu preciso propagar o nome de Jesus, se possível for, nos 4 cantos da terra. E São Paulo, um grande ensinamento dele é esse, o ardor missionário desse homem. Nada o parou. Depois que ele se encontrou com nosso Senhor Jesus Cristo, nada o parou esse homem. Ele quis a todo custo tornar Jesus Cristo amado, conhecido. A experiência com Jesus mudou a vida e a missão. Ele tinha a missão de perseguidor, ele perseguia os cristãos. Mas depois que ele se encontrou com Jesus, ele passou a ser um anunciador do evangelho. A missão mudou.
mas a vida dele mudou também. Tanto é que ele vai dizer: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Depois que esse homem se encontrou com nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve a sua vida totalmente transformada. Pedro, um pescador, meu Deus, que disse: olha, Pedro, deixa as redes aí, porque de hoje em diante tu não vai pescar mais peixe não, vai ser tilápia, se fosse lá no Pará não vai pescar pirarucu não, Pedro, mas de hoje em diante serás pescador de homens. Olha só, lá do Cristo Rei, o padre Edmilson esteve lá o ano passado, em breve, se Deus quiser, o padre Roger estará lá, com a graça de Deus, vai estar eu, o padre Roger, o padre Edmilson, vai ser tremendo, vamos fazer tremer aquele chão ali de São Miguel do Guamá, oh, glória a Deus, lá de São Miguel do Guamá, o interior, lá na roça, o Senhor me chamou, em vez de cultivar milho, feijão, melancia, como assim eu fazia, me chamou a cultivar a palavra, amém, no coração das pessoas. Porque o Senhor, quando nos chama, Ele transforma a nossa vida e transforma a nossa missão. Um agricultor, ali de São Miguel do Guamá. O Senhor me chama para estar perto dEle e assim ser esse anunciador do seu Evangelho. Eu até recordo, eu tenho um irmão que chama Leonildo, meu irmão mais novo do que eu. Ele é um grande motivador vocacional. Quando eu falei: pai, eu quero ser padre. Aí, padre, o meu irmão, que é um grande motivador vocacional, disse: pai, lá eles me chamam de Nido. O Nido não quer ser padre não, sabe o que ele quer? Sair da roça. Sabe o que ele quer? Ele quer sair da roça. É um grande motivador vocacional, meu irmão, impressionante. Aí outro, meu irmão Ednilson, eu falei: pai, eu quero ser padre, e eu quero ser padre da Canção Nova. Aí o meu irmão disse, o outro, o Ednilson, é tudo assim. Ser padre na Canção Nova, tu tá doido? Olha aqui, ó, tu com enxada na mão, pensando em ir lá para São Paulo, pessoal que trabalha com TV, sai disso. Só deles, se eles souberem que tu tá querendo ir para lá, eles vão mandar te prender. É um motivador vocacional. Olha a minha animação que eu tive, vocacionalmente. Só que Deus tinha um propósito, Ele tinha colocado no meu coração, que nem eu entendia. Um menino tímido, lá da roça, trabalhando com feijão, milho, melancia, montando no cavalo, correndo para lá para tocar o gado. Mas o Senhor tinha um propósito para a minha vida, que era de se tornar padre e, consequentemente, um anunciador da boa nova do Evangelho. O Senhor tem para a nossa vida algo maior do que nós podemos imaginar. Jovem, esse acampamento, jovem, levanta-te. Eu quero dizer para você, o Senhor Deus tem um propósito para a tua vida maior do que você pode imaginar. Amém. E não tenha medo. Ainda hoje a Canção Nova, nós estamos vivendo o vocacional online pelo nosso Instagram, devido a toda a circunstância. E eu quero dizer para você, jovem, se o Senhor chama você para qualquer outro carisma, se o Senhor chama você para ser missionário assim, não tenha medo. Se o Senhor chama você para vir para a Canção Nova, já quero dizer bem-vindo a esta grande companhia de pesca. Mas não é de peixe não, é de homens, de mulheres. Levar as pessoas para o céu, levar as pessoas para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou concluindo esse momento com você, mas falando desse ardor missionário de Paulo, um homem que nada parou. Se você for lá em Atos dos Apóstolos 13, momento que ele foi expulso pelos poderosos ali da cidade, Atos 14 vai dizer que ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. Depois ele foi açoitado, preso. Em Atos 27, para completar, ele sendo enviado para Roma, sofre ali um naufrágio um naufrágio em Mileto. Se você, em Atos 28, na ilha de Malta, é picado por uma cobra venenosa, olha só, navio afunda, a cobra pica ele, pega a surra, e o homem não parou, meu Deus do céu,
Por que que Paulo não parou de evangelizar? Ele poderia muito bem dizer: Senhor, Senhor, eu queria tanto anunciar o teu nome, mas olha as dificuldades, Jesus. Paulo não fez assim. Ele entendeu. O ardor missionário dele era tanto, que nada parou esse homem. Não foi navio afundando, não foi cobra picando, não foi sendo açoitado, nada parou esse homem, porque ele entendeu que todo mundo precisava conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo, ninguém podia ficar fora. Você conhece alguém que precisa conhecer Jesus? Eu conheço várias pessoas. Significa que o evangelho precisa ainda chegar a muitos lugares. Esse ardor missionário de Paulo precisa existir em mim, precisa existir em você. O padre Jonas Abib, ele diz, e assim ele nos ensina, eu acredito que ele não mudou de ideia. Ele diz, os padres aqui são testemunhas e vão lembrar, que ele quer que os filhos dele sejam melhores do que eles. Vocês lembram disso? O padre Roger, o padre Edmilson chegaram primeiro. Ele quer que os filhos sejam melhores do que ele. Tem ideia do que é isso? Ser melhor do que Monsenhor Jonas Abib? E olha, eu adquiri isso para a minha vida. E eu creio ele como pai espiritual nesta palavra. Eu quero evangelizar mais do que Monsenhor Jonas Abib. Na ousadia do Espírito, eu quero, com a minha vida, onde o Senhor me der a oportunidade de falar de Jesus, de levar nosso Senhor Jesus Cristo, se possível for, aos 4 cantos do mundo. Essa ousadia de Paulo, eu peço a nosso Senhor que conceda a mim, mas também a todos os meus irmãos, Canção Nova. Esse ardor missionário que quer levar Jesus a todo mundo, fazer Jesus conhecido e amado para todos, para todos. Onde tiver alguém necessitado de Deus, onde tiver alguém que não conhece, eu quero estar lá. E alguém pode dizer: padre, o senhor está com 21 dias de padre. Não são os dias. Se eu, a cada dia, renovar esse ardor no Espírito, por Jesus, não serão os dias que vão me esfriar. Se o meu coração todos os dias for aquecido pelo fogo do Espírito, eu terei 50 anos, como nosso pai fundador tem de padre. E até hoje o coração desse homem vibra, está em chamas de amor pela salvação das almas. Até mais próximo nós aqui, o padre Roger, que já chegou primeiro, o padre Edmilson. Eu sou encantado por esses 2 homens, que são incansáveis na evangelização, de modo muito particular o amor pelos jovens, tão necessitados de encontrar Jesus. Padre Roger, quantos anos de padre? 13, padre Edmilson? 20. Não cansaram ainda. E não vão cansar. Conhecendo vocês, eu sei que dia após dia, o coração de vocês é reacendido com o fogo do Espírito. E é esse fogo que até hoje tem mantido vocês em pé. E é esse fogo que eu, padre Helenildo, começando agora o ministério, quero ter. Porque, sendo obediente ao nosso pai fundador, eu quero superá-lo no que toca à evangelização. Eu sei que é pedir muito, mas não serei eu que farei, já que é o Espírito Santo. Na ousadia do Espírito, eu peço a Ele a graça de salvar mais almas do que o meu pai fundador já salvou. Na ousadia do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te peço sobre todos os jovens que estão em casa nesse momento e rezam conosco. Senhor Jesus, que os seus corações sejam abrasados pelo fogo do teu Espírito, dando a eles, Senhor, um ardor imenso pela salvação das almas. Senhor, quantas pessoas estão longe de Ti. Senhor, quantas pessoas estão perdidas. Senhor Jesus, levanta jovens. Senhor, levanta jovens que tenham coragem de dar a vida por causa do Teu nome.
por causa do sangue desses dois homens, Pedro e Paulo, que hoje na liturgia celebramos, o Evangelho chegou até mim, chegou a tantos, Senhor Jesus, na ousadia do Espírito, que muitos jovens, nesta Santa Missa, Senhor, pelo poder próprio do sacramento da Santa Missa, Tu possas incendiar, Senhor, o coração da juventude brasileira, para que possam corresponder à Tua vontade, e mais jovens deem a vida pelo Teu Evangelho, mais jovens, Senhor, se disponham a serem anunciadores do Teu Evangelho, que tenham coragem de ser testemunha, Senhor Jesus, ser testemunha do Teu Evangelho, ser testemunha do Teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca no coração da juventude do Brasil e suscita novas vocações. Tu mesmo disse, Senhor, pediu para que nós rezássemos, pedindo por novas vocações. Tu disse: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envia operários. Eu estou, Senhor Jesus, nesta tarde de domingo, dizendo a Ti: envia operários para a Tua messe, Senhor. Suscita novas vocações, que pelo sangue derramado de Pedro, o sangue derramado de Paulo, nossos intercessores no céu, nossas testemunhas que nos antecederam na fé, eu Te peço, Senhor Jesus, suscita novas vocações. E eu Te peço, Senhor, por todos nós que já estamos correspondendo a esta vocação, meus irmãos padres, diáconos, meus irmãos missionários da Canção Nova, todos os consagrados, que através dessa santa celebração reacenda, Senhor, no coração um desejo imenso pela evangelização, pela salvação das almas. Nenhuma alma, Senhor, pode se perder. Por isso que eu estou Te pedindo, Senhor, reacende o fogo do Espírito em nossos corações, para que tenhamos a disposição necessária para propagarmos o Teu Evangelho, para levar, Senhor Jesus, o Teu nome aos quatro cantos da terra, se assim for. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre todos nós, que o nosso coração possa pegar fogo, Senhor, fogo de amor por Ti, que o nosso coração, Senhor, agora possa ser abrasado, e desta forma, Senhor Jesus, queiramos nós salvar o maior número de almas, o maior número de jovens, o maior número de pessoas, Senhor, que porventura se afastaram do Teu nome, Senhor Jesus. É esse o meu pedido, Senhor, como vosso servo nessa tarde. Concede-nos, Senhor, uma fé inquebrantável como a de Pedro, e um ardor missionário como de São Paulo, Senhor Jesus. Concede-nos essa graça. Shiria laria lavanderia lavanderia, Siria laria lavanderia lavanderia, Shiria laria lavanderia lavandalaria lavanderia, Shiria laria lavanderia lavanderia. Farei de Ti, Te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é essa que olha pra Ti, pois quem me vê o Pai. Pescador de homens farei de Ti, pescador de homens farei de Ti. Te conduzirei ao reino do meu Pai, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é essa, a face do Pai é esta que olha pra Ti, pois quem me vê o Pai, pois quem me vê o Pai. Simão, filho de Jonas, Tu me amas? Simão, filho de Jonas, Tu me amas?
Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, Tu sabes que eu te amo. tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas. sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas. dê sua resposta a ele. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eis que o Senhor te pergunta novamente, Simão. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Diga a ele, Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, Senhor, Tu sabes que eu te amo. tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Declara seu amor a ele. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Isso, permita que o Senhor ouça a sua voz. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Diácono Márcio Leandro, Padre Edmilson, Padre Charles, Padre Roger, o Senhor espera de nós. O Senhor conta com vocês, o Senhor está contando comigo. O Senhor conta com você. Tem muita gente se perdendo. Tem muitos jovens perdendo a salvação. Venha junto conosco, fazer parte desses homens, no contexto nós da Canção Nova, homens e mulheres, contexto de igreja geral, que quer salvar. Homens e mulheres que têm um ardor missionário, como o de Paulo, e não quer que ninguém se perca. E não tem tribulação, não tem dificuldade, não tem nada que impeça. O ardor é tanto que fará de tudo para tornar Jesus conhecido e amado, pela graça e a unção do Espírito Santo de Deus.
Amém. Aleluia.